Cuéllar internamente já está se despedindo aos pouquinhos de vocês? Ele tem vontade de sair? Já está falando, galera, estou partindo mesmo? Então, eu queria saber como é que estão as conversas internas aí entre os jogadores a respeito dessa despedida do Cuéllar e da possível chegada de um nome do porte do Balotelli. Para te falar a verdade, eu não vejo, né, o Cuéllar despedindo da gente, do clube. É um jogador que é muito importante, né, para o nosso time. Então, se ele for ou não, é um jogador que tem um carinho pela torcida, o carinho de todos aqui dentro do Flamengo. Então, eu acho que o que for melhor para ele, o que for melhor para o Flamengo, eles vão sentar, vão conversar, né? A gente não procura muito, eu particularmente não procuro falar dessas coisas, né? Que isso, quem se resolve é o clube, o jogador e os empresários. E eu não converso particular com ele sobre isso. E a chegada do Balotelli, né? Se vier também, não sei se vem ou não. Não vejo os bastidores, né? Como todos estão acompanhando, não sei o que está acontecendo, se ele vem ou não. Mas se vier um cara que com certeza vai vir para ajudar, né? É o avançado que o Mister está pedindo, né? Não, se não for ele, o Mister quer um avançado para jogar nessa função que ele adota. Então o Balotelli é um jogador que tem uma característica que o Mister quer. É um jogador muito versátil, um jogador que joga da maneira que o Mister precisa. Então é isso que eu tenho para falar. Se vier, vai vir para ajudar. Bruno, bom dia. Bom dia. Falando um pouquinho do Gabigol, né, que deve voltar nesse jogo contra o Vasco, ficou de fora aí das últimas partidas. O quanto que isso vai ajudar o time? Ele vem fazendo uma ótima temporada, né, o artilheiro do time. O Gabriel é um jogador, né, que vem nos ajudando bastante, né, o artilheiro do time, do campeonato, né. Então, um cara como ele não pode estar de fora, né. Teve a lesão, mas está pronto, está treinando novamente com a gente. Voltou a fazer o trabalho com a equipe, né? E voltar num clássico melhor ainda. Jogador como ele, que tem faro de gol, né? Então ele está pronto para poder nos ajudar. Bruno Henrique, tudo bem? Muito bem. Amanhã é dia de convocação da seleção brasileira e o Tite e a comissão têm falado muito sobre trazer novas peças nesse momento, fazer algumas outras observações que eles não conseguiram fazer na Copa América por conta da pressão que existia para conquistar um título. A gente sabe que o Tite esteve no Maracanã no jogo contra o Emelec. O quanto você ainda nutre de esperança de estar presente na seleção, quem sabe ainda nessa temporada de 2019, com o ano que você vem fazendo aqui no Flamengo? Olha, a expectativa é boa, né? Todo mundo trabalha para conquistar grandes coisas, né? E comigo não é diferente. Eu venho trabalhando, né? E desde 2017, quando eu jogava pelo Santos ainda, fiz uma temporada muito boa, né? O Tite já havia falado meu nome e acabou que em 2018 não tive um respaldo bom por causa da minha lesão. E agora no Flamengo, novamente, estou conseguindo retomar o que eu fiz em 2017, né? E o Tite amanhã tem convocação. Vai fazer umas mudanças, né? E tenho uma expectativa muito grande de poder ser convocado pela primeira vez. Então, como eu falei, o trabalho está sendo feito. Sempre que eu entro dentro de campo, eu entro para dar o meu melhor. E nesse jogo que ele esteve, né? Ele esteve contra o Emelec. E a gente soube também que o filho dele esteve contra o Grêmio, né? Então o trabalho foi feito da melhor maneira possível, né? Então a expectativa é muito grande de ser convocado
e seguir adiante, né? Fazendo um bom trabalho, sendo convocado ou não. Bom dia. Bom dia. Na última semana falou-se muito aqui de Balotelli, de reforço. A torcida está muito nessa expectativa e parece que aqui de fora, do ninho para fora, esqueceu-se um pouco de futebol. Para vocês isso é bom? Deixa vocês aqui também fora do foco, tranquilos, trabalhando ou não? Como é que vocês encaram isso? É diferente? Olha, a gente consegue similar bem, né? Claro que contratações é sempre bem-vinda, né? De grandes jogadores ainda. Então a gente vê o que acontece, né? Nos bastidores, mas a gente sabe que essa parte quem tem que se preocupar é a diretoria, né? E eles estão fazendo isso, se o Balotelli vier, acho que, se eu não me engano, é a 8ª contratação, né? Então a diretoria está sendo bem eficiente, né? Está indo atrás de jogadores para poder representar o Flamengo e a gente fica aqui tranquilos em relação a tudo que está acontecendo, porque a gente sabe que por trás disso tem pessoas eficientes que estão fazendo um bom trabalho também. Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal. Bom dia. 10h40. Você acompanhou o Bruno Henrique ao vivo aqui no Sport TV News. O Flamengo se preparando aí para enfrentar o Vasco no fim de semana, lá no Mané Garrincha, em Brasília. O Vasco que está 4 jogos sem perder no campeonato, hein? Abriu 6 pontos para o Cruzeiro, que é o primeiro time do Z4. Sábado tem o clássico contra o Flamengo, lá em Brasília. Mas Luxemburgo tem desfalques. Ele resolve pelo seguinte, o segredo, que pode ser a alma do negócio. 10 pontos separam o Vasco em 15º lugar na tabela do Flamengo, terceiro colocado. O rival, que tem o melhor ataque do Brasileirão, marcou 15 gols a mais em 14 rodadas. Só que reconhecer as diferenças não significa apresentar fragilidades, muito menos para quem disputa o clássico desde a base. Carrega o mesmo sentimento do jogador, o mesmo sentimento do torcedor que vai ver jogo na base, vai ver jogo no profissional, então quer que a equipe ganhe da mesma maneira. Sem entregar os pontos, o Vasco também não quer entregar as armas. O time sabe o que esperar, ainda que não diga como combater. A gente sabe que é um time inteligente, que gosta de jogar muito com a bola, mas a gente também tem a nossa estratégia e a gente vai usar isso dentro do jogo. Se a estratégia para o clássico não é divulgada, o espírito do time já fica bem evidente. Não adianta a gente ficar só preocupado em querer ficar observando só o adversário e a gente não fazer o nosso próprio jogo. Então a gente tem que entrar concentrado, sabendo o que a gente tem que fazer para a gente conseguir um grande resultado. Sem Marcos Júnior e Marrone suspensos? Sim. Sem o atacante Rossi, que ainda se recupera da cirurgia no apêndice? Sim. Sem a liberação de Tales, convocado para a seleção sub-17 pela CBF? Sim. Há problemas e caberá a Vanderlei Luxemburgo encontrar as soluções. A gente tem muitas opções também no banco e de grandes jogadores também, que tem grande inteligência também de entender o que o professor Vanderlei pede para ajudar a gente dentro do campo. Dentro de campo é um clássico. A 15ª rodada do Brasileiro começa sábado cheia de jogões, viu? Tem Corinthians e Botafogo, Vasco e Flamengo e o dia termina com Grêmio e Palmeiras às 9 da noite. Para você conferir esses jogos, assine o Premier. A promoção do mês dos pais com preço super especial continua. Então você acessa o site assinepremier.globo.com ou então ligue para a sua operadora. Vamos falar então deste clássico, Gonzalez, longe do torcedor aqui do Rio de Janeiro, mas o torcedor lá da região de Brasília adora. Já é um clássico ter clássico lá, né? Porque a adesão é enorme. E eu queria que você falasse então dos momentos dos dois times aí. O Flamengo muito superior falando de equipe, mas um Vasco numa crescente. O Vasco recentemente diminuiu um pouquinho a distância, né, técnica, né, que todo mundo sabe que existe entre as duas equipes. Nada a ver com tradição, nada a ver com peso de camisa, são dois gigantes do futebol brasileiro. Mas nesse momento é evidente que o favoritismo é do Flamengo, porque investiu para isso, porque tem um elenco com muita qualidade e está brigando pela liderança, é candidato a título. A briga do Vasco, pelo menos nesse momento, é de uma recuperação que o Vanderlei está conseguindo.
com muita dificuldade. A gente lembra um número que para mim é importante, nos últimos 11 jogos foram 10 escalações diferentes. Então ele está precisando montar um sistema para que os jogadores que vão entrando ali entendam e desempenhem aquilo, independentemente de nomes. Agora, logicamente que apesar desse favoritismo do Flamengo, o Vasco pode tranquilamente inverter isso e sair com uma vitória, seria importante. Agora, acho que se o Vasco perder esse jogo, uma derrota, ela é mais cara nesse momento ao Flamengo. Se o Vasco perder, vai ser ali um problema, mas não vai causar, a não ser que fosse uma goleada ou uma coisa atípica. Mas se o Flamengo perder, ele fica ali, ele quebra um pouco a sequência no Brasileiro e nas vésperas de um duelo contra o Internacional pela Libertadores, tira um pouquinho ali dá uma certa Flamengo tensão. nesse momento de bastidores ali, meio, né, em ebulição, com o Jar. Parece que agora veio de fato uma proposta que ele pode estar deixando o clube. E o Balotelli vem, não vai. Tá lá, os dirigentes estão lá ainda para mais um dia de reuniões. Como é que você está vendo tudo isso? Olha, o Cuejá, que a gente tá vendo aí, é um jogador que assim, virou um ídolo da torcida do Flamengo, mas enfim, é uma proposta muito boa, inclusive para ele, né? É o clube Al Hilal, é o clube inclusive de onde veio o Jorge Jesus, que não está aproveitando muito o Cuejá. O Cuejá perdeu um pouquinho de espaço com a chegada do técnico português, acho que vai sair. E no caso do Balotelli, assim, além das dificuldades financeiras, tal, eu acho que o grande adversário do Flamengo nessa briga é a seleção italiana. É o técnico da seleção italiana, o Roberto Mantini, que já sinalizou, não sei se conversou com o Balotelli, mas já sinalizou que ainda conta com ele e que seria bom que o Balotelli estivesse atuando na Itália. Né, que talvez aqui no Brasil ele ficasse um pouquinho distante ali dos holofotes ali europeus e do próprio mercado italiano. Então, eu acho que vai depender muito do que o Balotelli quer nesse momento para a sua carreira. Se ele quer fazer ali uma aposta, quer um mercado novo, uma possibilidade nova de ser ídolo num clube do tamanho do Flamengo, ou se ele ainda tiver uma perspectiva de jogar em seleção, de disputar talvez mais uma Copa do Mundo, aí eu acho que o Flamengo está em desvantagem. Vem cá, Gonzalo, deixa eu te perguntar uma coisa. Clube no Brasil que disputa tipo todas as competições, né? O Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores. Prioridade é sempre qual? Prioridade, Libertadores. Aqui no Brasil é Libertadores. Esqueceram de contar para o Jorge Jesus, viu? Olha, em entrevista com o Comebol, o técnico Jorge Jesus admitiu que quando chegou ao Flamengo, seu foco principal era a conquista do Campeonato Brasileiro. Mas que agora contaram para ele e isso mudou. Depois de chegar cá entendi. Antes não entendia. Não chegava que para eles era mais importante o campeonato. Porque na Europa, como disse, a minha formação e dos adeptos, o principal é seres campeão do teu país. Aqui não. Aqui é a Libertadores. Agora, depois desta eliminatória é que eu percebi. Antes não tinha percebido isso. Vai-me fazer mudar muita coisa. Vai-me mudar um bocadinho o meu feedback. O meu pensamento, como o pensamento era ao contrário. Portanto, campeonato, não Libertadores, muito importante, mas não era o foco número 1. Mas para os adeptos eu já vi que é o foco número 1. E eu tenho que pensar bem nisso. Quer dizer que, tipo, na Europa ele disse que para lá ganhar o português é mais importante do que ganhar a Champions, a Liga Europa? Eu acho... Não entendi. O que eu entendi, eu acho que ele se referia mais exatamente a Portugal, né? Não a Espanha, ou a Inglaterra, ou a Itália. Porque os times portugueses, para pensar em conquistar uma Champions, é mais difícil, por maior que seja a tradição do Benfica, do Porto. Mas eles têm menos possibilidades do que outros grandes times europeus. Então, e perder o Campeonato Português, na verdade, a briga é entre 3 times. Então, você perder você fica numa situação difícil. É diferente. Não é possível que ele chegou no Brasil e ninguém contou para ele, um dirigente não encostou, olha só, o foco é esse título que a gente está correndo atrás há muito tempo. Isso, se de fato aconteceu, foi uma falha da diretoria do Flamengo de não sentar com ele e fazer um planejamento sobre qual é a competição mais importante. Agora, eu espero que ele tenha feito essa leitura não para desvalorizar o brasileiro, e sim para valorizar a Libertadores, botar o Flamengo com tudo e mais um pouco na Libertadores. Olha só, no domingo, 5 da tarde.